Bem-vinda, bem-vindo. Nossa aula de hoje será sobre os anfíbios. Neste slide, nós verificamos que a aula foi subdividida em 6 itens. Ou neste slide, onde eu forneço um maior detalhamento sobre este conteúdo. Parte 1, a apresentação do professor. Me chamo Marcelo Felgueiras Napoli. Sou biólogo, bacharel e licenciado pela Universidade Santa Úrsula, mestre e doutor pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha atividade profissional como professor começou em 1990, onde já atuei no ensino fundamental, médio e superior da rede particular. A partir de 2002, passei a integrar a Universidade Federal da Bahia, onde hoje sou professor titular e professor de zoologia de vertebrados. Parte 2. Quem são os anfíbios? Os anfíbios são classificados em 3 ordens: Gymnophiona, cobras cegas; Caudata, salamandras; Anura, sapos, rãs e pererecas. Caudata e Anura possuem um maior grau de parentesco, um maior relacionamento filogenético entre si, constituindo um grupo que nós chamamos de Batráquia. As 3 ordens de anfíbios podem ser melhor caracterizadas pelos seus sistemas de locomoção. O Gymnophiona, ou cobras cegas, não possui cinturas e membros. O corpo é repleto de anéis duros de queratina, sendo que nos animais terrestres essa queratinização é mais espessa, como no canto inferior esquerdo, e nos animais aquáticos, e sim, existem gimnophionas inteiramente aquáticos, essa queratinização pode ser menos espessa, tornando o animal mais maleável. No Brasil, nós temos 39 espécies de gimnophionos. As salamandras são caracterizadas principalmente pela presença de uma cauda externamente visível, longa, fina, um corpo também fino, comprimido, repleto de musculatura estriada esquelética responsável pelo seu deslocamento. Os membros são curtos, de proporções similares, e são usados basicamente como pivôs, como pontos de apoio durante a locomoção. Essa locomoção, deslocamento, é promovida principalmente pela ondulação lateral do corpo, promovida por esses músculos estriados esqueléticos ao longo do tronco. Por isso, diz que as salamandras nadam em terra firme. No Brasil existem 5 espécies, todas pertencentes ao mesmo gênero, Bolitoglossa, e habitantes da bacia amazônica. Ao contrário das salamandras, os anuras, sapos, rãs e pererecas não possuem uma cauda externamente, embora possuam uma pequena barra nesta região da cintura pélvica, que é o uróstilo, que é representado por fusão de vértebras caudais. Os anuros têm uma compactação corpórea, uma compactação do esqueleto como um todo, justamente por uma seleção ao longo de sua evolução para o hábito trepador, andador, pulador, saltador e até mesmo nadador, graças aos seus grandes membros posteriores. Em relação aos membros posteriores, eles são muito maiores que os membros anteriores, mais uma característica única dos anuros. Se você quiser saber a diferença entre sapos, rãs e pererecas, conforme aparece aqui, pererecas, número 1, número 2, rãs e número 3, sapos, visite o link localizado no canto superior direito desse slide. Além disso, os anuros produzem sons, o que salamandras e gimnophionos não fazem, que tem várias informações importantes aí em relação a essa comunicação acústica que eu vou comentar mais adiante. O Brasil é o país com maior riqueza de espécies de anuros no mundo, possuindo mais de 1.100 espécies. A título de exemplo, o som da perereca de banheiro, Synax x-signatus, e uma ranzinha do brejo, ou ranzinha oiê, que é o Physalemmus cuvieri.
O sistema de comunicação em anuros é muito importante para relações intraespecíficas e interespecíficas. Basicamente, o som é produzido pelo macho para atrair a fêmea, mas também pode ser utilizado, por exemplo, para determinar territórios de ocupação de um macho em relação aos outros machos da mesma espécie, ou seja, os machos coespecíficos. Qual seria, então, a importância da vocalização para manter a integridade da espécie e evitar hibridações? Respondendo à pergunta anterior, o canto dos anuros funciona como um mecanismo de isolamento pré-zigótico, ou seja, as fêmeas coespecíficas, aquelas da mesma espécie, só vão identificar o som emitido pelos machos da mesma espécie, evitando assim hibridações e a formação, por exemplo, de indivíduos híbridos que fossem estéreis ou inviáveis. Como exemplo, vamos ouvir o som dessas duas espécies muito próximas e aparentadas, mas que possuem sons nitidamente diferentes. Parte 3. Há características exclusivas dos anfíbios? Sim, há características exclusivas. Eu vou trazer somente uma aqui, que é a questão da pele, do tegumento. A pele dos anfíbios é altamente glandular, o que significa que ela tem muitas glândulas e tem uma grande diversidade de glândulas. Aqui, nessa figura, você nota, então, a pele de um anfíbio e verifica que ela é composta por uma camada externa, uma camada de queratina, uma camada córnea, bem fina, a epiderme propriamente dita, a lâmina basal e depois o tecido conjuntivo propriamente dito, que é a derme, composta de uma região mais frouxa e uma região mais compacta. Nessa região mais frouxa, eu tenho vários tipos glandulares. Nesse desenho, eu só tenho dois tipos, que são os principais tipos. Uma glândula de veneno, aqui representada por uma glândula exócrina, que é a glândula granulosa ou granular, e aqui uma glândula mucosa, que vai liberar muco, que é composto de mucopolissacarídeos. A glândula de veneno tem uma relação muito forte com a defesa, uma defesa passiva, já que os anfíbios não têm como projetar esse veneno, lançar esse veneno. Ele não possui um canal ejaculador, um sistema ejaculador ou inoculador de veneno. Enquanto que a glândula mucosa é muito importante para criar uma película de água aqui do lado de fora, uma película úmida, fundamental para a respiração cutânea, para a respiração tegumentar. Nesse outro slide, você está verificando uma continuação do anterior, onde você tem aqui no canto esquerdo uma listagem dos tipos de glândulas que existem nos anfíbios. Aqui, na figura, no canto superior direito, várias micrografias muito bonitas que eu convido você a examinar posteriormente à aula. E aqui, no canto inferior direito, você tem um sapo característico com uma grande glândula de veneno, que é a glândula parotoide, que é uma macroglândula granular ou macroglândula granulosa. Essa glândula, embora ela tenha como liberar o veneno, ela não tem como ejacular o veneno, a não ser que você esprema, comprima essa glândula. Aí sim o veneno pode ser lançado, mas você não irá fazer. Um predador poderá fazê-lo ao morder um animal como esse, liberando o veneno com uma certa pressão. No canto inferior esquerdo, você tem uma micrografia importante para nós. Observe bem aqui. Epiderme, derme, com aquela região mais frouxa, e derme com a região mais compacta. Esta região mais frouxa é onde tem as glândulas. Glândula mucosa, glândula granular de veneno, e uma glândula que eu não havia comentado, que é uma glândula lipídica, que eu chamo a atenção na letra C. Vamos dar uma olhada com mais atenção na glândula lipídica. Um dos primeiros mecanismos de economia de água que eu apresento a vocês são as glândulas lipídicas, presentes somente em algumas pererecas, como é o caso do Pithecopus nordestinos, da família Philomedusidae, que ocorre na caatinga brasileira. Nesse caso, essas glândulas lipídicas produzem uma cera que, ao ser espalhada pelo dorso, aumenta a impermeabilização desse animal. E aumentam muito, muitas vezes se aproximando de alguns répteis. No esquema à esquerda, você verifica justamente uma filomedusa da mesma família,
espalhando essa cera sobre o dorso do animal, como você pode ver nesse vídeo. The dry season can last for weeks, so it's best to be really thorough. Parte 4. Onde vivem e como estão distribuídos os anfíbios? Os anfíbios estão distribuídos por todo o planeta, exceção nessas zonas cinzas que são mostradas aí nesse mapa à sua direita. As zonas azuis são as zonas mais ricas em espécies de anfíbios. No mapa à esquerda, você verifica que, além de estarem horizontalmente bem distribuídos, utilizando a América do Sul como exemplo, você verifica que a maior riqueza e o maior grau de endemismo dos anfíbios ocorre justamente na Mata Atlântica, nas regiões serranas e na Cordilheira dos Andes, o que mostra que o gradiente altitudinal favorece a maior especiose, ou seja, favorece uma maior riqueza de espécies. Os ambientes preferencialmente ocupados pelos anfíbios são, obviamente, ambientes úmidos, como florestas, córregos de montanha, matas ciliares, poças temporárias e poças permanentes. E isso é fundamental, já que a pele desses animais é muito permeável e, por consequência, há uma grande perda evaporativa de água pela pele, o que faz necessário a manutenção, a presença desses animais junto a esses ambientes com alto grau de umidade. Parte 5. Relação com o ambiente. Dependência, perda e economia de água. Os anfíbios são dependentes da água para a sua respiração cutânea. Ocorre que o pulmão dos anfíbios ele não possui bronquíolos, ou seja, sem bronquíolos, sem dilatações das paredes bronquiolares e, por conseguinte, sem alvéolos pulmonares. Sem alvéolos pulmonares, o pulmão dos anfíbios basicamente é oco, embora seja muito vascularizado, e acaba não atendendo à demanda de oxigênio necessário aos processos metabólicos desses animais. Ao longo da evolução, os anfíbios mantiveram 5 tipos principais de superfícies respiratórias que acabam se compensando mutuamente: a respiração bucofaríngea, a respiração cutânea, a respiração pulmonar, a respiração branquial e a respiração cloacal. Para manter a respiração cutânea sistematicamente ao longo do dia, os anfíbios precisam manter a sua pele, o seu tegumento externamente umedecido. Já vimos que as glândulas mucosas, com a produção de mucopolissacarídeos, auxiliam nesse processo, principalmente aqueles que são terrestres, aqueles que estão fora d'água. Entretanto, os anfíbios ainda assim perdem um grande volume de água por evaporação a partir da pele, assim como sua urina, por ser muito diluída, faz com que grande parte da água absorvida, também pela pele, acabe sendo perdida automaticamente. Isso faz com que os anfíbios, e na sua evolução, tenham tido selecionados mecanismos, estratégias de economia de água. Entre os mecanismos de economia de água estão as glândulas lipídicas, presentes na família Phyllomedusidae e já comentadas com você nos slides anteriores. Outra estratégia de economia de água diz respeito ao tipo de excreta nitrogenado. Os anfíbios podem ser amonotélicos, aqueles que são aquáticos, ureotélicos, a maioria terrestre, e uricotélicos, sendo esse último tipo o de maior economia, também o de maior gasto energético. Nesse caso, algumas pererecas de ambientes semiáridos, tanto no Brasil quanto na África, são capazes de excretar ácido úrico. E, novamente, aqui eu destaco a família Phyllomedusidae, incluindo o gênero Phyllomedusa e o gênero Pithecopus, já comentado hoje, em relação à secreção de cera pelas glândulas lipídicas. Ainda nesse contexto, eu peço que vocês analisem após a aula este gráfico que eu deixo aqui para vocês,
onde a perereca sul-africana, Chiromantis xerampelina, é o nosso protagonista, tendo inclusive uma taxa de evaporação tão pequena quanto, ou desidratação, se assim você preferir, a um lagarto, o que é extraordinário para o anfíbio. Outro fator limitante para os anfíbios é o fato de serem anamniotas, ou seja, não possuírem ovos amniotas, ovos com anexos embrionários e cascas calcárias. Isso faz com que eles necessitem de corpos d'água ou, pelo menos, ambientes muito úmidos para deposição de seus ovos. Nesse caso da figura, ela representa o desenvolvimento indireto, que é colocado basicamente para a grande maioria dos anfíbios. Nesse caso, você tem uma fêmea aqui no esquema e tem um macho sobre ela, numa situação que nós chamamos de amplexo, onde a fêmea libera os óvulos na água, o macho libera o esperma sobre esses óvulos, a fecundação, a formação do ovo ou zigoto, o desenvolvimento do embrião, finalmente a metamorfose e o desenvolvimento até adulto. Embora esse seja o tipo mais generalizado, ele não representa a totalidade dos anfíbios. Note nesse slide que eu apresento a vocês a informação de que existem 74 modos de reprodução envolvendo tanto desenvolvimento direto quanto indireto. No desenvolvimento direto, do ovo nasce diretamente o jovem, já com o formato do adulto. Enquanto no desenvolvimento indireto, há a fase do girino, há uma fase larvar. Portanto, não existe apenas ovo, girino, crescimento, metamorfose adulto. Existem situações onde do ovo já nasce um indivíduo com o formato do adulto. Notem aqui nas figuras da esquerda, por exemplo, que você tem, nesse caso, uma fêmea de uma perereca carregando os ovos no dorso. Aqui você tem um ninho de espuma diretamente colocado no solo da floresta úmida. Aqui, no galho de uma árvore. E à direita você tem vários tipos diferentes de oviposição, com formatos desde filamentos até massas esparramadas, flutuando na superfície da água. Parte 6. Conservação e o futuro dos anfíbios. As principais causas do declínio das populações de anfíbios no Brasil estão intimamente relacionadas às principais causas de ameaça à fauna silvestre brasileira. No gráfico fornecido pelo ICMBio, nós temos algumas dessas variáveis, ou aí denominadas vetores de ameaça. Para a nossa aula, elenquei 4 principais fatores de ameaça. Perda, fragmentação e conversão de habitat, que, indubitavelmente, representam os principais fatores da perda de diversidade de espécies de anfíbios. Poluição, efeito das mudanças climáticas, o fungo quitrídeo, causador da quitridiomicose. Aí na imagem você tem o efeito da mineração ilegal, contribuindo diretamente à perda de habitat. Fragmentação de habitat. A fragmentação de habitat leva invariavelmente à perda de biodiversidade devido à diminuição da área total de vida da espécie. Além disso, sendo um fragmento maior subdividido em fragmentos menores, a disponibilidade de alimento, a disponibilidade de microambientes e os microclimas existentes no interior do remanescente original são afetados drasticamente. Consequência, declínio das populações previamente existentes no bolsão original e até mesmo o desaparecimento de espécies localmente. Outro fator que pode levar à queda ou declínio da população de anfíbios é a quitridiomicose, provocada pelo Batrachochitrium dendrobatides. Esse fungo causa o espessamento da camada de queratina na pele e pode levar ao declínio de várias populações, tanto no Brasil quanto em todo o planeta. Esse assunto é tão importante que já foi objeto de prova da Unesp agora em 2019. Nesse sentido, eu trouxe para vocês um exemplo, a questão inteira, para que vocês leiam e analisem uma maneira, por exemplo, de se pedir em uma prova um assunto como esse. Outro tema importante é a poluição.
A poluição, nós sabemos que tem diversos tipos, mas eu estou aqui, no caso, elencando a poluição por agrotóxicos e por pesticidas. Isso é um problema mundial, planetário, e pode levar à extinção de muitas espécies de anfíbios em todo o planeta. A pele dos anfíbios é permeável, tanto a pele dos adultos quanto dos girinos que estão na água. Eles absorvem as toxinas que são lixiviadas, que são levadas pelo vento, que são levadas pelas voçorocas, que são levadas quando os aviões passam e liberam esses agrotóxicos, que infelizmente também nos 2 ou 3 últimos anos no Brasil tem proliferado, inclusive com agrotóxicos proibidos, inclusive em outros países. A consequência, má formação, como você está vendo aqui, essa malformação, uma perna crescendo aqui, como se fosse uma cauda nesse sapo, ou a morte, simplesmente a morte, por diversos mecanismos fisiológicos diferentes, porque são diversos tipos de toxinas que são lançadas no ambiente aquático e que acabam chegando, então, a girinos e adultos. O último fator que eu trago a vocês são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas afetam diretamente os anfíbios. Os anfíbios são ectotérmicos, o que significa que a temperatura de seus corpos variam de acordo com a temperatura do ambiente. E eles podem absorver esse calor por diversas superfícies, por diversos substratos. No esquema, eu marquei em vermelho as diversas fontes de calor que podem ser absorvidas por esses anfíbios. Nesse caso, a temperatura pode afetar diretamente a fisiologia dos anfíbios. E no caso de que essa temperatura aumente acima do limiar suportável por cada espécie, isso levará instantaneamente à morte, seja dos girinos, seja dos adultos. Mas a temperatura, o seu aumento, também afeta outras variáveis climáticas, como umidade e pluviosidade, que acabarão afetando os ambientes e os microambientes onde esses animais vivem, assim como as teias alimentares das quais eles fazem parte, onde são presas e predadores. A consequência final é a morte generalizada dessas populações que não possuem adaptações que permitam a eles tolerar ou as modificações ambientais ou o limite máximo de temperatura que será alcançado naquele ambiente. Não posso dizer muito mais dicas porque o nosso vídeo acabou, mas eu peço muita atenção a vocês, aos esquemas, a capacidade que você tem que desenvolver de interpretar esquemas e gráficos. Já deixei para casa alguns aí para você no vídeo. E tentar sempre correlacionar todos esses elementos zoológicos, sejam sapos, répteis, sejam aves, mamíferos, com evolução, ecologia e conservação das espécies. Se eu fosse criar questões para o Enem ou para qualquer outro vestibular, eu tentaria sempre contextualizar a vida desses animais com esses 3 itens, pelo menos: evolução, ecologia e conservação. E nós terminamos por aqui. Bom estudo para vocês e muitas felicidades.